Sabem, cada dia mais, cada dia que passa, nós provavelmente estamos a viver na altura da raça humana, onde nós habituamos-nos mais a crescer sem identidade. Quantos aqui acreditam que nós provavelmente estamos na fase do planeta Terra onde as pessoas mais crescem confusas? A verdade é que nós crescemos hoje e achamos que é normal. Nós temos pessoas ao nosso lado que crescem sem a simples resposta à pergunta que é tipo, quem sou eu? Né? Quem sou eu? O que é que eu vim para fazer? Sabes? E a resposta vai ser quase contraditória ao que eu estou a dizer, né? Porque nós tendemos a, nestes momentos, e neste momento da sociedade e da raça humana, nós puxamos o significado do nosso ser para aquilo que nós acreditamos ser, não é? Meu amor, já agora, abre aqui a minha água, por favor. Mano, ela é inacreditável, mano. Vocês não estão a perceber, mano. Eu sou apaixonado por esta caixela. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Obrigado, amor. Então, voltando, estava a dizer que nós habituamos-nos a crescer e a viver numa sociedade onde o que eu sou vai ser ditado pelo que eu estou a sentir que sou, pelo que eu acredito que eu sou e pelo aquilo que eu quero ser, não é? Sabes, nós achamos que isto no fundo é liberdade, mas acaba por ser mais confusão do que liberdade. Porque tu tens tanta escolha que tu não sabes o que é que tu és, mas tu tentas arranjar uma definição que faça sentido para ti, consoante a tua vontade e o que é que tu acreditas ser, não é? Estão a fazer entender ou está meio confuso? Eu vou continuar a falar e vocês vão perceber. Sabes, e quando nós olhamos para trás, há sempre uma raiz por detrás deste pensamento. Eu fico a pensar, não é? Nós, a nossa geração de jovens, adolescentes, não é? Nós fomos ensinados e fomos criados de uma forma muito diferente dos nossos pais, correto? Eu, por exemplo, o meu pai, né? Eu não preciso ir longe, o meu pai nunca ouviu uma demonstração de amor pelo pai dele, não é? O meu pai nunca ouviu um amo-te filho, estou orgulhoso de ti, tu és precioso, tu és amado, nunca houve essa vibe. Qual é que é a expressão do amor da geração dos nossos pais e dos nossos avós? É sustento, não é? Eu dou-te comida, eu dou-te sustento, eu dou-te um teto, então eu não preciso de retribuir para ti palavras de amor ou sentimentos de amor, porque o maior amor que eu te posso dar é sustento, né? E os nossos pais cresceram nessa identidade, né? Cresceram com essa questão. A minha ideia sobre começar a falar sobre este assunto é: o que é que faltava nesta geração dos nossos pais? Afirmação, com certeza, identidade e direção, não é? Porque tu foste ensinado a sobreviver, não é? O meu pai foi ensinado a sobreviver, não é? Que a maior honra que um homem pode trazer para a sua casa é sustento, não é? A maior honra que um homem pode trazer para a sua casa é financeiro. Sabes? E o que é que acontece com esta raiz, não é? Começa esta raiz. E esta nova geração, ela está a ser ensinada da mesma forma. O que é que significa? Os nossos pais, eles não receberam carinho, não receberam admiração, não receberam afirmação por parte dos pais deles. O que é que a nossa geração está a ser criada? Os pais não sabem ser pais. Não sabem. Sabes? E o que é que isto gera na nossa geração de hoje? Falta de paternidade e orfandade nas pessoas. Sabes? Os nossos pais, como eles não receberam nada dos pais dele, tu não consegues dar nada que tu não recebeste. A minha questão é, deveria de ser assim apenas com aqueles que não têm Jesus? Só que eu deparei-me no Brasil, né, num college onde a maior parte das pessoas que estavam lá na minha turma eram filhos de pastores, filhos de avivalistas, filhos de pastores de mega igrejas com problemas sérios de paternidade. Porque nós achamos que
E escondemos-nos atrás, agora voltando para os pais, nós escondemos-nos atrás daquilo que os nossos pais, ou os vossos pais, os nossos avós, né, no caso, os pais dos nossos pais, entregaram como desculpa e esconderijo para a falta de paternidade que eles derramam na nossa vida. Sabes, a nossa geração ela está rodeada de filhos sem pais. Rodeada. E eu não estou a falar de pais que abandonam, que também é grande, aliás. Em Portugal nós não temos um dado assim, mas nós podemos ir ao Brasil, por exemplo. Os estudos mostram que existem cerca de 11 milhões de mães solo. 11 milhões de mães solo. Mas eu não estou a falar desta falta de paternidade, ausência de pai. Eu estou a falar de pais presentes no corpo, mas a rastejar com a alma. O que é que isto cria? Cria homens que não sabem ser homens. Homens que não sabem bater no peito e assumir uma responsabilidade que é uma família. Homens que não sabem ser homens e não sabem atribuir a responsabilidade que é cuidar de uma esposa, cuidar dos filhos, cuidar de uma casa. João, o que é cuidar de uma casa? Não é apenas sustentá-la. Sabes, se Deus tratasse de nós da mesma forma que nós tratamos a nossa casa, nós íamos ser muito, muito mal amados. Porque a primeira coisa que Deus faz é afirmar na tua vida. Então eu decidi, e Deus tem falado comigo para falar exatamente sobre isto. Hoje o tema da minha palavra é paternidade bem resolvida. Paternidade bem resolvida. Sabes, a nossa geração, ouve o que eu te estou a dizer e guarda isto no teu coração. A maior falta da nossa geração, o maior problema da nossa geração é a falta de paternidade. É falta de paternidade. Mas eu não quero apenas falar, não é? Fogo, o gajo que faz isto é bom, mano. Fogo, está bonito. Eu não quero apenas falar, eu quero te mostrar de alguma forma. Eu reuni 3 pontos aqui que Deus tem falado comigo nestes últimos tempos. Deus tem falado muito comigo através de 3 pontos bastante pertinentes. E eu queria dividir aqui convosco. O primeiro ponto é, a criação revela o padrão de Deus. Eu queria que tu abrisse a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Pessoal, vocês estão muito... Qual foi? Vocês estão muito... Eu peço para abrir a Bíblia, já está toda a gente a esperar aqui do irmãozinho projetar. Qual foi? Ninguém tem Bíblia aí? O Alex disse ontem uma coisa muito pertinente, que é... Não vai faltar muito tempo até nós não conseguimos ter Bíblia no telefone, pessoal. Porque as profecias estão-se a cumprir. Onde é que estão as vossas Bíblias de papel? A ganhar pó em casa, né? Levanta a tua Bíblia de papel aí, quem tem Bíblia de papel aí. 3 pessoas! 3 pessoas! Em quase 203 pessoas. Não é possível. Em nome de Jesus. Mas vou-vos dar essa agora, tá? Sabes, Deus, quando destinou-se à criação do mundo, Deus ele não se destinou para uma criação onde não havia um padrão. Não, muito pelo contrário. Dentro da criação havia sempre um padrão, uma intenção e uma revelação. Se olharmos para Gênesis 1, no capítulo 20, podes abrir aqui comigo, por favor. Gênesis 1, a partir do capítulo 20. E vai-nos dizer o seguinte, e disse Deus, produzam as águas cardumes de seres vivos e voem as aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo as suas espécies. E toda a ave com asas, segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se tarde e amanhã do 5º dia. E disse Deus, produza a terra seres vivos, segundo as suas espécies, gado, animais que rastejam e animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e o gado, segundo as suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam. E Deus viu que era bom. E disse Deus, façamos... Vamos lá. Toda a criação tem uma ordem de revelação.
toda. Deus, Ele não criou nada antes de ter o seu sustento primeiro. Então Deus vai dizer assim às águas, cria as águas e Deus vai dizer assim às águas, produzam, o que é que vai dizer? Produzam, ninguém fala, produzam peixes, diz assim, peixes, aleluia, em nome de Jesus, ouça, todo espírito de sono sai agora em nome de Jesus. Deus vai dizer às águas, ordena às águas, produzam peixes. E Deus vai dizer às terras o quê? Produzam árvores. Produzam animais terrestres. O que é que Deus chama e para onde é que Deus aponta para a criação do homem? Então Ele está a trazer sustento para as coisas que Ele criou, mas para o homem Ele diz assim, ei, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pessoal, a criação, ela revela o padrão do nosso Deus. Desta forma, o plot twist está exatamente no verso 26, que é, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sabes, Deus criou tudo com um sistema de suporte. E o suporte da tua vida, o suporte da nossa vida é a própria conexão com Ele. E o que é que acontece na realidade? Nós tivemos uma oportunidade, de ouvir uma palavra linda do Miguel a semana passada. Quem ouviu e quem foi abençoado por essa palavra? Sola Escritura, muito boa palavra. Sabes, e o Miguel enfatizou um ponto muito importante, que é, a tua fé, ela tem que ser questionável. O que é que isto significa? É que ela tem algum erro nela? Não. É que tu estás demasiado preparado para qualquer tipo de questão que venha a rebater a tua fé. Nós temos que parar de justificar Deus apenas como Ele ser bom. Isso não é nada. Isso não significa nada para quem não o conhece. Né? Nós temos que começar a caracterizar Deus através da conexão, dar dados específicos através da conexão que nós temos com Ele. Sabes, a nossa falta de identidade, muitas vezes, e a maior parte das vezes, ela começa exatamente na desvinculação que tu tens com o teu pai. Pai terreno? Não, Pai celestial. A tua identidade é formada através da tua conexão com o teu pai. Porque a criação, ela vai revelar o padrão de Deus. Então, se Deus criou tudo consoante o que necessitava, o homem não necessita de sustento terrestre. O homem necessita de sustento celestial. Sabes? E o problema da nossa desconexão com Deus não é moral. Não é moral. É identitário. Sabes, eu fico a pensar, e foi uma das coisas que nós falámos neste GV desta semana, não é? Lá com o pessoal dos teens. O problema, muitas vezes, não é a questão se tu és bom ou não. O problema, muitas vezes, não é se tu és uma boa pessoa ou não, porque existem muito boas pessoas lá fora. Acredite, mano. O problema não é moral, o problema é de identidade. O problema é de identidade. Diz assim, o problema é de identidade. E a mim assusta-me a identidade que os nossos pais de hoje estão a causar na nossa nova geração. Sabes, tu tens que ter pessoas ao teu lado que te curem com as atitudes delas. Essa é a visão. Essa é a minha maior oração agora. Deus, coloca apenas pessoas do meu lado que estimulem cura nas áreas da minha vida. É isso. Sabes, eu olho para o Sérgio e para a Daniela, por exemplo, que eles acabaram de ter o nosso Benjamin, o nosso filho da promessa, o nosso Benjamin. Mano, não sei se vocês viram essa história, mas era o Sérgio sentado no sofá com o Benjamin aqui, a ver, epá, eu já não me lembro, mas eu acho que era tipo Cobra Kai. Benjamin tem,
quê? 1 mês e meio, 2 meses? Hã? Faz hoje 2 meses. Uma salva de palmas para Benjamin, a filha da promessa, em nome de Jesus. E o Sérgio, desde os 2 meses do Benjamin, que ele não sabe nem quase abrir os olhos, abre os olhos e fica meio, paraça, não consegue nem ver. E o Sérgio já faz o quê? Vê, cobra cai com ele. Muitos de nós achamos que isto é uma graça, mas eu sei que isto é uma identidade e uma plantação de identidade de um pai presente, não apenas para sustentá-lo. Sabes, e Deus, todos os dias, Ele faz questão de reafirmar na nossa vida que nós temos que ser muito mais do que aquilo que nós recebemos. Essa é a mensagem do Evangelho. Tu tens que ser muito mais do que aquilo que recebeste. Porque o teu irmão mais velho, ele não se destinou a ser aquilo que ele recebeu. O teu irmão mais velho, ele destinou-se a entregar a vida por aquilo que não recebeu por ti e por mim. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem de uma paternidade bem resolvida. Sabes, Jesus, ele, com o ministério curto de 33 anos que ele teve, ele fazia questão de ser colocado na Bíblia. Os discípulos, que eram as pessoas que passavam mais tempo com ele, faziam questão de colocar nos livros que Jesus... Onde é que Jesus estava? Do nada Jesus apareceu. Onde é que ele estava? A falar para multidões? Não. Estava com o seu pai. Jesus fazia questão de estar com o seu pai. Sabes, eu coloquei um versículo que está em Gálatas 4, do 4 ao 7, que vai nos dizer o seguinte: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Diz assim, recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Diz assim, Abba Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas és filho. E se és filho, também és herdeiro da obra de Deus. A minha questão para ti hoje é, o teu coração, ele tem clamado Abba Pai, ou tem clamado sustento Pai? O teu coração, ele tem clamado Abba Pai, ou tem clamado Ministério Pai? O teu coração tem clamado Abba Pai, ou tem clamado tudo o resto para além de Pai? Sabes, outro versículo que eu gosto bastante está lá em Salmos 51:17, que vai dizer: sacrifício aceitável, vamos ler juntos, sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Ei, deixa-me dizer-te, a tua falta de paternidade para conseguir encontrar a solução necessita de uma reconexão com a tua paternidade celestial. Não vale a pena tu estás a tentar resolver os problemas aqui na terra se não estás conectado com a tua fonte. Porque o que vai acontecer um dia é, nós vivemos de queimbras espirituais, né? Nós vivemos de queimbras espirituais, que é, estou aqui e de nada vem uma câmara e eu estico-me. E eu tento alcançar Jesus, né? Estico-me para a dor passar, né? Mas quando a queimbra vai embora, nós continuamos, né? À vontade. Não vivas de queimbras espirituais. Vive de conexão. Porque foi isso para que foste criado, sabes? Tu não foste criado para um ministério, tu foste criado para a conexão. A atribuição do caráter de Deus, de Jesus que veio cá, fez-se homem como eu e tu, é Filho de Deus. Deus não é caracterizado como pregador do século, não. Deus é caracterizado como Filho de Deus. Tu tens sido caracterizado pelo quê? Bom trabalhador, né? Bom pregador. Bom cantor, bom... E vamos ao ponto 2.
Diz assim comigo: o problema da desconexão. Sabes, se no início nós fomos criados e feitos para a conexão com Deus, o maior problema do homem começa exatamente na sua desconexão. Isto não é uma teoria bíblica, isto é a real e isto acontece na nossa vida. Sabes, sendo vulnerável agora um pouco contigo. Eu não estou muito pronto para falar sobre isto ainda, mas Deus pediu, então eu vou para cima. Eu vivi no secundário uma coisa muito louca. Eu quero compartilhar contigo. Os meus pais abriram a igreja e entraram no ministério há cerca de 16 anos atrás, né? Eu lembro que nós viemos cá para Torres. Epá, eu não sou bom de datas, mas eu não me lembro quando é que foi. Mas eu sei que entramos na MC em 2010. Pouco tempo depois começámos a abrir grupo de vida aqui, cerca de 2, 3 anos depois, e desde aí estamos aqui. Portanto, ali 2013, 12, vou contar a partir daí. Sabes, eu tinha por volta de 15 anos quando começou o secundário, e nos 15 anos, a tua vida, ela, pelo menos a minha, ela deu uma volta grande. Foi na altura onde a igreja estava mais a crescer, onde os meus pais estavam a ter mais demanda. Foi na altura também que os meus pais começaram a trabalhar full time na igreja, né? E acabou que o trabalho era muito, né? O trabalho era muito. Os meus pais haviam dias que saíam de casa às 9 da manhã e chegavam à meia-noite, 1 da manhã, né? Então eu fui apresentado a uma liberdade que eu não sabia gerir, né? E eu saía de casa cedo, né, nessas épocas, né? Fazia o meu curso, fazia línguas, né, no secundário, e eu sei que eu passava muito tempo sem os meus pais, né? Eu passava muito tempo sozinho. Mano, pais, aqui comigo, quem é que é pai? Não deixes o teu filho muito tempo sozinho. Não deixes o teu filho muito tempo sozinho. E eu passei esses 3 anos da minha vida, que foram os 3 anos que os meus pais tiveram mais demanda a nível de ministério, eu passei esse tempo com muito tempo para pensar. Passei a comportar-me e a desvincular-me da minha paternidade natural e celestial. É sempre uma ordem lógica, né? Primeiro tu desvinculas-te da tua paternidade celestial, que é a tua relação com Deus Pai, e quando tu percebes e te desvinculas da tua relação com o teu Deus Pai, tu não encontras mais sentido para a tua conexão com o Pai. Lógica. Sabes, e eu comecei a comportar-me como um desconhecido em casa, né? Comecei a comportar-me com 15 anos, 16 anos, como se soubesse alguma coisa da vida, mano. Tipo assim. Apenas vinha aos meus pais para pedir sustento, né, dinheiro, para comer na escola e assim. Só que eu não tinha conversas mais com os meus pais. Eu não sentava para ter um tempo de mesa com os meus pais. Eu não incluía os meus pais mais nos meus sonhos, nas minhas decisões. O que é que isto foi criando indiretamente no meu coração? Esta desconexão que aconteceu com a minha paternidade natural, ela foi-me trazendo exatamente o que muitos jovens e adolescentes de hoje passam. Pais que estão aqui, tu não podes achar normal, só porque o teu filho está a crescer, que ele se comporte como um desconhecido em casa. Qual é que é a atitude de um desconhecido em casa? A vida vai passando e tu colocas na tua cabeça, Satanás coloca na tua cabeça que é normal ele estar a crescer, é normal ele estar a desenvolver-se, então eu tenho que lhe dar espaço, né? Para o bonitão crescer desregulado. Não, João, mas ele já está com 17 anos, né? Para onde já faz 18. O meu trabalho já está feito. Quantas vezes eu vou ter de ouvir isto? O meu trabalho já está feito. Sabes, se Deus alguma vez te disser que o meu trabalho já está feito na tua vida,
é bom que tu ores e que tu te convertas de uma vez por todas. Sabes, e esta desconexão, né, com os meus pais, eu não estou a conseguir... boa, obrigado, desculpem. Sabes, esta desconexão com os teus pais, com os meus pais no caso, trouxe o quê? Independência. Então a permuta eu levava a minha vida apenas com os meus pensamentos. Levava a minha vida apenas com o que eu achava moral ou não, ético ou não, certo ou não. Sabes, e a primeira coisa que Satanás ele quer atacar é na tua identidade de filho. Então tu vais aceitando que essa desconexão e a distância com os teus pais é boa, né? Satanás vai tentar fazer-te entender que a desconexão com a tua paternidade, com os teus pais, com ele, é boa, né? Tipo assim, estou mais livre, estou mais tranquilo, não me estão sempre a chatear a cabeça, né, Ramon? Estou mais solto aí, né? Sabes? E eu comecei não só a ser independente, mas a criar uma revolta dentro de mim. Entendam-me bem, percebam-me bem. Ser filho de pastor é uma bênção. Eu acredito que ser filho de pastor é um ministério e tem a sua importância tanto na vida de igreja como na vida dos teus pais. Mas eu criei uma revolta dentro de mim. Tipo assim, eu não queria. Porque é que tem que ser eu? E eu vi-me com 15, 16 anos, 17 anos, sem espaço para errar. O que é que isto significa? Eu errava, o erro continuava lá, o pecado continuava lá, a desconexão continuava lá, mas eu não tinha espaço para chegar aos meus pais e dizer assim, olha, estou mal, mano, estou a fazer só bosta. Estou a fazer só burrada na minha vida, mano. Eu preciso de ajuda. Não! Porque Satanás o que ele quer é que a tua desconexão faça sentido, né? Então eu não vou perturbar o ministério dos meus pais por causa da minha falta de conexão. Ei, adolescentes e jovens aqui, olhem para mim. Perturbem os vossos pais. Não existe ministério maior na vida deles do que vocês. Pais, queiram ser chateados pelos vossos filhos. Não existe ministério maior na vida de um pai do que um filho. João, mas ele já é adulto, ele já tem 18 anos. Eu com 18 anos fui obrigado a ir trabalhar, né? Eu saí de casa com 16 anos, né? Meu pai começou a trabalhar com 15, por exemplo, né? Ei, deixa-me dizer-te uma coisa. Se Deus te projetasse uma família para haver um momento de desconexão com ela, havia um erro na formatação do projeto de criação dele. Porque se a única coisa que te deixa preparado aqui na terra em desvincular-te dos teus pais, o que é que caracteriza o teu bom preparo para a vida adulta? Desvinculação dos teus pais, não é? Sabes? Tu começas exatamente a perceber o problema da desconexão quando tu vives uma vida dupla. Pais, e vocês têm que se atentar. Pais, vocês têm que se atentar. Querem saber a melhor coisa? Tu que és pai, tu que és mãe, olha para mim. Sabes qual é que é a melhor coisa que tu podes fazer na vida do teu filho? Obrigá-lo a vir à igreja. Não há escolha. Não pode haver escolha. Nós comportamos-nos como se não houvesse alguma força, Satanás, a toda a hora, a não querer que tu estejas aqui, mano. Então eu vou-me comportar como? Não, coitadinho, ele está cansado, nem ir ao GV esta semana é na boa. Não é preciso ir ao culto, a gente vê aqui em casa e tal. E quanto nós nos continuarmos a comportar como pais desconectados e filhos desconectados dentro de casa, a nossa vida nunca vai florescer, mano. Porque Deus, Ele entregou-te um ministério maior que existe na vida, que é a família. Tu tens de estar tão ocupado a fazer o quê?
Obriga os teus filhos a vir à igreja. Obriga os teus filhos a ir ao GV. Não há decisão, não há. Porque se houver decisão, a nossa naturalidade, a nossa carne vai vir. Tu dás espaço. Se tu dás espaço, Deus não está lá, mano. Tu não podes dar espaço. Deus precisa de pessoas, de famílias e de pais irrepreensíveis. Sabes, a melhor coisa que os meus pais fizeram pela minha vida foi obrigar-me a ir à igreja. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Eu tenho pessoas próximas a mim que vêm e me dizem tipo: João, mano, eu não sei como é que cheguei, eu não sei como é que consigo chegar aos meus pais, mano. Eu não sei como é que eu consigo abrir o meu coração com os meus pais, mano. Nós estamos a viver um problema que a igreja devia de ser a resposta. A igreja é uma família que devia de cuidar das famílias. Sabes, Deus, há um projeto celestial tão grande nas famílias que tu não estás nem a perceber. Sabes, e por fora tu pareces normal, por fora os teus filhos parecem normal, mas por dentro estão todos desregulados. E essa é a visão, mano, que nós crescemos. Essa é a visão. Nós estamos a replicar o que nós recebemos. Quando nós temos um irmão mais velho que a única coisa que fez foi entregar tudo, sem ter recebido nada. Como é que eu vou entregar 50% para quem me entregou 100%? E eu não quero que tu olhes para esta palavra como um apelo à tua emoção, mano. Não é para te emocionar, é para te confrontar. O que é que tu tens feito com a tua vida, com a tua família? Tu que és pai aqui, pai, homem, pai, e levanta as tuas mãos, tu que tens um filho, levanta a tua mão assim. Quando é que foi a última vez que tu pegaste no teu filho e disseste assim: olha, vamos ali, que eu vou-te amassar no futebol, ou amassar no basquete? Quando é que foi a última vez, mano? Mas isto é tão... Nós pregamos tanto, né, sobre o amor de Deus, mas nós não conseguimos entender o básico, mano. Há tanta gente sem pai, há tanta gente sem filhos, que não consegue ter filhos, e tu que os tens, tu que Deus entregou na tua vida filhos, tu não consegues aproveitar do dom celestial que é a conexão da paternidade. Ganha vergonha na cara, para de trabalhar tanto. Ei, o teu filho não está à procura de comida na mesa somente. O teu filho está à procura de conexão, mano. O teu filho está à procura de poder chegar e ter um problema no trabalho, ter um problema na escola, ter um problema com a vida adulta e chegar e abraçar-te e dizer: pai, eu não sei o que é que eu estou a fazer. Eu preciso de ajuda. Sabes, e o meu pai, ele plantou isso em mim, mano. Não foi fácil, mano. Porque eu estava desconectado. Eu não estou a atribuir o erro apenas aos pais. Não tem isso. Nós jovens, jovem que estás aqui, olha para mim. Nós somos muito maus em ser filhos também. Isto não é um problema apenas de paternidade, é um problema de filiação também. Mas tu não podes querer ser bem resolvido na tua vida emocional se tu não estás conectado com Deus primeiro. Não existe resolução. Sabes, eu olho para esta passagem, né, de Lucas 15, nós conhecemos, né, do filho pródigo, né? E eu não vou ler aqui convosco. Eu vou explicar que temos pouco tempo. Eram 2 filhos de um pai rico. E esses 2 filhos, um deles disse assim, chegou ao pé do pai e disse: pai, eu quero a parte da minha herança e eu quero ir. E o pai ficou surpreendido, né? Mas fazer o quê, né? Ele já tem 18 anos. Ele já é adulto. E o pai entrega a herança e o filho vai, né? Desconectado. É desconectado. E ele gasta a herança toda que o pai lhe deu em drogas, bebida, mulheres, festas, tudo. E chega a um ponto onde já não tem nada.
Sabes? E ele olha e a confusão da desconexão é tanta que ele chega a um ponto que diz assim: não, eu vou voltar para a casa do meu pai para ser servo. A desconexão faz-te tu te esqueceres quem és. A desconexão faz-te tu esqueceres porque é que tu foste projetado. A desconexão, ela quebra qualquer nuance da tua personalidade. Pessoal, a paternidade é a coisa mais celestial que existe à face da terra. A paternidade é a coisa mais celestial que existe à face da terra. Tu foste criado numa conexão de paternidade. Tu foste criado numa conexão celestial de paternidade. E o terceiro e último ponto é o caminho de volta. Reconexão e responsabilidade. Diz comigo, reconexão e responsabilidade. Sabes, nós fomos criados para a conexão, como eu já disse, não é? Então um caminho ele só pode ser um, que é voltar. A reconexão ela vai começar sempre no céu, para descer à terra. Tu só vais ver ordem na reconexão e na honra da paternidade da tua vida quando tu te reconectares com o céu, para fazer sentido na terra. Tu não vais ver ordem na reconexão terrestre se não fores conectado com o teu Pai Celestial. Porque o mundo já está cheio de famílias destruídas e de pais ausentes. O mundo já está cheio de pais que sustentam os filhos apenas. Como é que nós que conhecemos a verdade, nós lamentamos-nos e destinamos-nos apenas a trazer sustento à vida dos nossos filhos? Isso não cria chamado e ministério nenhum na vida dos teus. Sabes, o problema desta geração não é a falta de oportunidade. O problema desta geração não é a falta de sabedoria, muitas vezes. O problema desta geração é a falta de paternidade. A desconexão, ela distorce a identidade. A desconexão, ela distorce aquilo que Deus te chamou para ser. Sabes, e a grande mudança da minha vida, eu estava completamente fora de mim. Eu estava completamente, nos meus 16, 17, 18 anos, estava completamente fora de mim, né? Com muito cargo, com muita bagagem de pecado sobrecarregada em mim. Escondida, né? Por fora nós estamos bem, mano. Por fora nós estamos bem. Só que as coisas espirituais, elas têm que se discernir. Sabes, eu ouço os meus amigos hoje a dizerem-me assim: mano, antes de tu ir para o college, tu tiveste o maior glow up da tua vida. Pessoal, não é natural. O problema de um altar abandonado é que ele é difícil de ver quando a visitação vem, por exemplo, de um em um dia. Tu consegues manter um altar limpo a viver com relações com Deus um em um dia? Não. Tu consegues manter o aspecto limpo, mas a unção não está lá. Nós vivemos de visitações em vez de conexões com Deus. A nossa geração, e o problema da falta de paternidade da nossa geração de hoje, é que nós destinamos-nos apenas a sustentar os nossos filhos, em vez de amá-los. Vou voltar a repetir-te. Se Deus se limitasse apenas de te sustentar, tu tinhas nascido fora do teu alvo de identidade. E eu estava desconectado, eu estava mal, eu estava fora de mim. E eu lembro-me do college aparecer, né? Lembro-me assim, não, Deus, eu sei que tu me estás a chamar para o college. O college é o lugar para eu me curar, mano. É o lugar para eu florescer outra vez, né? Eu vou para o college, em 2023 estava a pensar assim, eu vou para o college para me curar, para depois voltar curado e falar com os meus pais. A questão é, Jesus, ele
não te quer parcialmente disponível para tu entenderes o teu chamado e ministério. Então o que é que Deus fez comigo? Tirou-me e expôs-me para os meus pais. Os meus pais descobriram o que é que eu andava a fazer, o que é que eu tinha feito, tudo. E eu estava à espera disto, percebem? Eles descobriram uma das coisas que eu tinha feito e eu comecei a contar tudo. E o processo de libertação começou a acontecer. E eu não conseguia parar de chorar, parar de soluçar e parar de falar tudo o que eu já tinha feito até o momento, nestes 3 anos de desconexão. Sabes? E ali foi quebrada uma maldição na minha casa. Ali foi quebrada uma maldição na minha família. Pessoal, olhem para mim. Recebam esta profecia. Geração, recebe esta profecia. Nós fomos feitos e esta geração vai quebrar muitas maldições provenientes da nossa família. Recebe esta profecia. A nossa geração vai ser usada para quebrar maldições de falta de paternidade nas nossas casas. Sabes? E eu fui completamente liberto antes de ir para o college e Deus ficou 100% à vontade para declarar e derramar todo o ministério que havia na conexão com Ele. Tu descobres o teu chamado e o teu ministério quando tu te aproximas de Jesus. Quando a conexão com Ele está mais forte do que qualquer outra coisa na tua vida. Sabes, Deus em momento nenhum, ouve o que eu te vou dizer agora. Deus em momento nenhum estava interessado em dar-me refúgio no meio da minha confusão e da desconexão. Deus não está interessado em dar-te refúgio e em fornecer-te refúgio no meio da tua confusão. Deus está interessado em dar-te liberdade. Deus está interessado em dar-te liberdade para que a tua reconexão com os teus pais e com Ele flua da forma mais profética e celestial possível. Mas o que é que nós precisamos de fazer? Sabes, Deus, olha para mim, recebe isto. Deus, Ele não se move na tua intenção. Deus não se move na tua intenção. Deus move-se na tua ação. Sabes, eu creio que Deus tem-nos pedido para largar tanta coisa. Deus já está ansioso e a ansiar que nós larguemos tanta coisa. Mas nós estamos muito ocupados e Satanás quer o quê? Que tu ores por elas. Nós estamos ocupados a orar por coisas que Deus já nos mandou largar e agir. O que o diabo mais quer na tua vida é que tu estejas ocupado a orar pela tua casa, ocupado a orar e a jejuar pela tua família, sem agires. Deus já não te está a pedir para tu orares, percebe? Deus está-te a pedir para tu agires, para tu olhares na cara do teu filho e dizeres assim: tu és amado, tu és filho, tu és desejado, o Pai ama-te, o Pai honra-te. Mas nós estamos habituados a quê? Nós estamos ocupados a fazer o quê? A orar apenas, a jejuar apenas. Eu não estou a dizer que isso não é importante, mas eu estou a dizer que Deus está cansado de pais que se comportam como desconhecidos com os próprios filhos. Está cansado. Deus está cansado que tu apenas ores pela vida do teu filho. Deus quer que tu olhes nos olhos deles e digas assim: tu és amado, és filho, tu foste escolhido. O Pai ama-te, o Pai honra-te. Filhos, olhem para mim aqui. Deus está cansado que nós nos mantenhamos debaixo daquilo que os nossos pais nos entregaram. Deus está cansado que nós nos escondamos debaixo daquilo que os nossos pais nos forneceram. Nós fomos enviados para trazer cura na vida dos nossos pais. Nós fomos enviados para proporcionar cura na vida daqueles que cuidam de nós. Esse é o projeto da cruz.